Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, no nosso recolhimento, nós vamos tratar o tema do amor à verdade, um tema talvez mais filosófico, mas que por uma série de circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, está muito presente no nosso dia a dia. Creio que vamos poder captar bem o conteúdo desse tema. Esse portal de notícias, o G1, por exemplo, ele tem lá uma seção fato ou fake, um recurso que criaram para avaliar as notícias que saem por aí, se são verdadeiras ou não, e você pode se inscrever lá e eles vão te mandando por WhatsApp quais notícias de fato se comprova que são verdadeiras, outras que são falsas. E esse desejo da verdade, as incertezas em torno do todo o tema do coronavírus, da Covid-19, seja porque estão essas incertezas inflacionadas pelas notícias falsas, por falta de conhecimento propriamente do assunto. O fato é que nós vemos uma grande necessidade de verdade na realidade, ao tratar a realidade dessa pandemia. E é uma realidade também que, de um modo geral, pelo relativismo que impera na forma de pensar na sociedade hoje, infelizmente, vivemos uma crise da verdade, o que acaba trazendo insegurança para a nossa vida, para a vida das pessoas, porque abala a verdade de fundo da própria vida. De alguma forma, abala esse... Para que eu existo? Qual é o verdadeiro sentido da minha existência? Na verdade, a decepção ao comprar um produto falsificado, bom, é um produto, a gente compra outro, isso daí passa. Agora, que decepção uma vida falsificada por uma aposta na mentira? E como nós podemos enfrentar isso? É a resposta que o recolhimento de hoje talvez possa nos oferecer. Eu gostaria de propor que considerássemos uma passagem da vida do Abraão, está lá no capítulo 18 do Gênesis. Javé, Deus, aparece para Abraão, junto lá ao carvalho de Mambré, enquanto Abraão estava sentado na entrada da sua tenda para tentar amenizar um pouco o calor. E Javé se apresenta de uma forma humana, juntamente com outras duas pessoas. Como sempre, Deus vai ao encontro, vem ao nosso encontro, vai ao encontro das pessoas. Ele não permite que nós resolvamos tudo sozinho. E ao vê-los, Abraão se adianta e oferece a sua hospitalidade lá para aqueles 3 homens. Senhor, se alcancei o seu favor, não passe junto ao seu servo sem fazer uma parada. Vou mandar que tragam água para que vocês lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Imediatamente começa um diálogo onde será colocada em jogo a fé de Abraão. Onde está sua mulher Sara? Abraão respondeu, está na tenda. O hóspede disse, no próximo ano eu voltarei a você.
Então sua mulher já terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás de Abraão, e ouviu isso. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. E ao ouvir o comentário do visitante, Sara, diz o Evangelho, diz a Bíblia, a Sara sorriu, um sorrisinho assim de descrédito. Por isso já tinha uma idade avançada, não podia ter mais filhos. Javé, porém, disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será que vou dar à luz agora que sou velha? Por acaso existe alguma coisa impossível para Javé? Nesse mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você e Sara já terá um filho. Bom, essa passagem da Bíblia é para ilustrar propriamente o quê? Que o mesmo pode ocorrer conosco. Rir interiormente dos projetos de Deus para a nossa vida, esse sorriso irônico da pessoa que não acredita muito na sua melhora pessoal, na fecundidade do seu empenho para fazer o bem, na melhora da sua amizade com Deus. Uma risada, na verdade, que provém da visão humana de não aceitar a lógica de Deus para a própria vida. Por isso que a Sara riu. Se a Sara soubesse que ali quem estava falando aquilo era Deus, ela com certeza encararia de outra maneira. Mas era um andarilho lá que passou diante da tenda deles. Ela vai olhar com visão humana e por isso ela ri do comentário daquele homem. Como Sara, penso que todos estamos convencidos de que necessitamos ter mais fé, o recurso mais adequado para manter acesso à verdade da nossa vida. O que realmente é correto, o que está bem fazer, aquilo que é bom para o ser humano. A fé oferece objetivamente um caminho real, verdadeiro, de bem, de verdade para a nossa vida. Vamos ver se ao longo da meditação conseguimos vislumbrar essa realidade. E alguém talvez possa pensar no seu interior, mas, poxa vida, para saber o que é certo ou não, o que é bom, o que está mal, eu gostaria que houvesse uma espécie de manual. O apoio na fé é algo muito abstrato. E aí eu trago um comentário de São José Maria, falando justamente da fé. A fé é virtude sobrenatural, que inclina a nossa inteligência a assentir às verdades reveladas, a responder sim a Cristo, àquele que nos deu a conhecer plenamente o desígnio salvífico da Trindade Beatíssima. A fé, essa virtude sobrenatural, é Deus atuando diretamente na nossa inteligência. Comandando a nossa inteligência, não, mas dando condições à nossa inteligência para que a gente compreenda. Compreenda o quê? As verdades reveladas, aquilo que foi revelado por Deus no Antigo Testamento, aquilo que foi revelado por Cristo no Novo Testamento. A fé não é simplesmente acreditar em umas verdades escritas num livro, não é simplesmente cumprir umas regras, umas teorias abstratas, não é isso. Mas é realmente conhecer algo bom, que é verdade, e por isso acaba influenciando as decisões da nossa vida. E que realidades são essas? O que é que Deus incute na nossa inteligência ao dar-nos a fé? A existência de Deus como algo muito razoável. Incute na inteligência a realidade dessa comunicação que há entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Incute a realidade da ajuda dos santos, a realidade da vida da graça, a existência do céu e o inferno, a existência do mérito, a necessidade ou a oportunidade dos mandamentos, dos sacramentos, enfim, tudo isso, de alguma forma, quem recebe a fé, recebe todos esses conceitos que significam uma realidade como algo muito razoável. Tanto é assim que vive em função dessa realidade.
E por isso, essa realidade dirige a vida de uma pessoa, orienta para uma realidade que efetivamente leva à felicidade, que leva à realização do ser humano. Por isso, o amor à verdade tem uma conexão direta com manter a fé viva. Uma fé viva que sustenta aquela realidade que chegou a mim através justamente da fé. Mas eu, sinceramente, penso que uma pessoa de fé é uma pessoa mais complicada. Justamente porque no horizonte da sua vida tem os mandamentos e tem os sacramentos, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, Nossa Senhora, pecado, demônio, concupiscência, muitas coisas para dar conta. Bom, na verdade, alguém com maior domínio da realidade, no sentido de mais acesso à realidade, ela vai ter mais possibilidade de ser feliz, de se resolver adequadamente na vida, porque ela tem acesso a várias possibilidades. Alguém que conhece bem as ruas de uma grande cidade escapa lá mais facilmente do trânsito. Alguém que conhece bem o corpo humano, entende melhor o seu funcionamento, identifica mais facilmente o que não vai bem. Alguém que viajou muito, conhece a cultura de vários lugares, tem mais facilidade de entender os outros por ter passado por esses lugares. Enfim, uma pessoa que tem fé desenvolve o bom sentido crítico da sua existência e da existência das pessoas à sua volta, porque justamente a fé dá acesso a uma verdade genuína. Ia falar uma verdade verdadeira, mas, enfim, uma pureza da verdade. Para compreender um pouco isso, talvez possa ajudar a olhar para a vida dos santos. Então, quem são os santos? Homens, mulheres que fizeram obras espetaculares ao longo da vida, não porque fossem super-homens ou super-mulheres, mas porque tinham uma super-fé e apostaram na realidade da fé. E como foram longe? Os apóstolos, por exemplo, grandes santos, deixaram tudo para seguir Jesus, para aprender os seus ensinamentos e para transmiti-los pelo mundo, e levaram tão a sério que acabaram todos martirizados por causa disso. Uns fanáticos. Não. Mas homens que viram que era razoável tudo aquilo, estavam apoiados numa verdade, a verdade de fé que tinham recebido de Jesus. A pessoa fanática não, a pessoa fanática ela faz as coisas sem pensar, sem refletir no que faz. O que é o fanatismo? É esse zelo religioso obsessivo, essa adesão cega a um sistema, a uma doutrina, e creio que os apóstolos, os santos, não se encaixam nessa descrição. E como os santos, como os apóstolos, Abraão foi um homem de fé, acreditou lá em Javé que lhe daria uma grande descendência e desse povo sairia o Salvador do mundo. E lendo a vida de Abraão, essa fé foi bastante provada. E Abraão e a esposa não podiam ter mais filhos. Então, se prometido a eles que Abraão será o patriarca de uma grande descendência. Puxa, como que ele vai ser o patriarca de uma grande descendência sem... Não é nem sem ter filho, sem poder ter filho. Mas, enfim, de fato, a Sara concebe. Bom, tudo bem. Então, agora, ser patriarca de uma grande descendência com um filho fica um pouco mais fácil. E o filho já maior, Deus pede a ele que faça um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Oferecer o filho a Deus. Propriamente, como oferecer esse filho a Deus? Como um cordeiro. O que você faz quando você oferece um cordeiro a Deus? Você mata e oferece em holocausto, queima. E é exatamente isso que pede a Deus a Abraão. E Abraão, bom, é Deus que está fazendo isso, e ele se dispõe a oferecer o seu filho a Deus. E Deus, propriamente, vendo a fé de Abraão, detém
Abraão, e o Isaac, de fato, dá descendência a Abraão e começa aí um grande povo, o povo judeu, de onde sairá depois Cristo. Então nós, os batizados, estamos em condições de viver essa mesma fé. A pessoa batizada recebe de Deus uma fé inicial para dar andamento à sua vida, e à medida que vai lutando, que vai se mantendo perto de Deus, essa fé vai frutificando, tornando parte da vida da pessoa, influenciando nas decisões que vai tomando ao longo do seu caminho. E lógico, a pessoa vai se apoiando na fé para tomar decisões, e à medida que ela percebe que foram boas decisões, ela se apoia mais na fé, e ela cuida mais dessa fé, para ela continuar tomando boas decisões. Uma pessoa de fé, sabendo da presença de Deus ao seu lado, decide com mais segurança, por exemplo, sobre a mudança do emprego. Uma pessoa de fé, sabendo do interesse de Deus por ela, se lança a ter mais um filho. Uma pessoa de fé, sabendo que Deus se utiliza dela para transmitir o bem à sua volta, resolve alertar um amigo, uma amiga sobre o direcionamento errado que está dando à sua vida. Talvez não tenha uma segurança humana, mas sabe que Deus está ali, naquela realidade. E Nosso Senhor não vai deixar, diante de algo bom que nos aventuramos, não vai nos deixar na mão. E uma consequência interessante de tudo isso é que uma pessoa de fé acaba transmitindo essa fé às pessoas à sua volta, essa segurança às pessoas à sua volta, essa serenidade às pessoas à sua volta. Penso que a impressão que fica diante do que nós estamos vendo é que vale a pena ser uma pessoa de fé. Aliás, vários de nós já somos, porque fomos batizados, porque nós rezamos, porque nós recebemos os sacramentos. Mas é verdade que percebemos como a nossa fé é fraca. Como a nossa fé é fraca. Já tendo uma experiência razoável de viver a vida de fé, inclusive de ver frutos por viver essa vida de fé, mesmo assim, como a gente percebe como a gente fraqueja e começa a olhar muito para nós mesmos, para as nossas possibilidades e desanima, e se entristece. Inclusive pode entrar o medo, de vez em quando, de nos transformarmos em uns fanáticos, uns obcecados pela religião que aderiram cegamente aos mandamentos de Deus. Temos que pensar, comenta São José Maria, se às vezes não temos medo de sentir a voz do inimigo da nossa alma, que nos retrai de manifestar publicamente a nossa fé, dizendo-nos que somos fanáticos. Isso não é fanatismo, é fé. Tendes esta fé sobrenatural, saber que moveremos montanhas, que ressuscitaremos os mortos, que daremos voz às línguas que não sabem falar, e eficácia de obras ao corpo atrofiado. Saber essas coisas, crer nelas, estar seguros no Senhor em cada momento concreto, não é fanatismo, é crer em Cristo ressuscitado. A crença em Cristo ressuscitado é uma realidade concreta, e por acreditar nessa realidade é que eu me lanço. Então, como fazer para cultivar, como fazer crescer a nossa fé? Creio que todos nós gostaríamos de ter uma fé maior. Qual o segredo da fé de Abraão, o segredo dos santos em geral? Foram pessoas simples, que escutaram a Deus e que foram muito fiéis às suas orientações e seus ensinamentos. Pessoas simples, que escutaram a Deus e foram fiéis às suas orientações e os seus ensinamentos. A nossa fé precisa materializar-se em seguir a Deus sem impor condições, rezando, cultivando uma amizade com Cristo, seguindo de fato os seus mandamentos, enxergando-os com uma trilha marcada que nos levará à verdade na nossa vida, como fizeram os santos.
pessoas simples, que escutaram a Deus. Uma fé que exige um abandono real, total nas mãos de Deus. Deus, como um bom pai, nunca vai deixar de ajudar-nos. Isso é uma realidade, não é uma teoria. Outro dia conversava com uma pessoa, enfim, que tinha empreendido lá uma situação concreta, um homem de fé, e ele falava uma coisa que até eu trouxe aqui, e que acho que é muito bonito até, né? Padre, como Deus vai fazer, eu não sei, só sei que Ele vai fazer. É isso a fé. Não sei como Ele vai fazer isso daqui, mas Ele vai fazer. Deus é meu Pai, está ao meu lado, me quer feliz, é o mais interessado que eu mesmo em que a minha vida dê certo. E o que acontece? Que algumas vezes colocamos condições a Deus. E uma forma de colocar condições a Deus é, por exemplo, dar excessiva importância aos nossos defeitos, às nossas misérias, às circunstâncias da nossa vida que têm uma importância relativa. Que bom se diante dos nossos defeitos, misérias, nós conseguíssemos reagir como esse homem. Como Deus vai fazer, eu não sei, só sei que Ele vai fazer. Um problema familiar, dificuldades no trabalho, uma doença, o acompanhamento de uma pessoa da família, de uma amiga, de um amigo difícil. São situações reais, mas que necessitam ser encaradas com os olhos de Deus, com a lógica divina. Então vamos pensar concretamente na nossa vida, atualmente. Vamos pensar na semana passada. Estamos conseguindo ver a mão de Deus por trás das coisas? Ou acabo vendo Deus como um arquiteto que projeta a sua obra, Deus ele cria o mundo e depois ele abandona a sua obra, abandona o mundo, abandona as pessoas. São realidades que podem ocorrer fruto de um fracasso profissional, de uma doença, de uma baixa na vida afetiva e achar que Deus me abandonou. Não abandona. Eu tenho alguns amigos arquitetos e é interessante que eles ganham, né, deve ter algum arquiteto ouvindo aqui a meditação, mas eu vejo que os arquitetos se encarinham pelos seus projetos. Quanto mais Deus se encarinha, para dizer de uma forma, com a realidade do mundo, não vai abandonar-nos, não vai abandonar o mundo. Ouve-se às vezes dizer que atualmente os milagres são menos frequentes. Não será antes o caso de serem menos as almas que vivem vida de fé? Estamos convencidos de que Deus pode e de fato continua fazendo milagres, quando necessário, lógico. Essa realidade nos leva a confiar mais em Deus, uma confiança real que nos leva a colocar tudo da nossa parte e, ao mesmo tempo, contar com a ação poderosa do Senhor. A cena do oficial romano, que São Mateus relata no seu Evangelho, ilustra muito bem esse ponto. Vemos lá no capítulo 8 de São Mateus. Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Aquele oficial provavelmente seria um homem bom, estava com um dos seus empregados doente e vai atrás de ajuda e coloca empenho para fazer o que estava ao seu alcance e provavelmente tenha tentado encontrar um médico, mas ao deparar-se lá com Cristo, que já era conhecido lá pelos seus muitos milagres, decide então abordá-lo e pedir ajuda. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. Como Jesus aceita fácil, logicamente queria ajudar o empregado doente, além do que percebeu no oficial um bom sujeito, uma retidão, não podia deixá-lo na mão diante daquele pedido. A própria intervenção do oficial deixou claro que era um homem bom.
O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Nossa confiança em Deus, no seu poder, é como a do oficial. Quem sabe a nossa fé muitas vezes é mais parecida com a fé de São Tomé. São Tomé, ele não acredita na ressurreição de Cristo. Precisa tocá-lo com as suas mãos. Não basta a inteligência, o testemunho das pessoas da sua confiança. Eu compreendo bem, São José Maria defende aqui numa meditação o Tomé. Eu compreendo bem a confusão na cabeça de São Tomé diante do Senhor e o maravilhoso ato de fé e de amor que lhe escapa. Dominus meus et Deus meus. Ele toca a Cristo como nós que lhe tocamos na Eucaristia, recebendo-lhe cada dia na hóstia santa, e lhe tocamos na eficácia das atividades apostólicas. E, de fato, temos mais facilidade do que Tomé para acreditar, porque a fé nos diz que Nosso Senhor está lá, presente na Eucaristia, e eu tenho, agora, enfim, na pandemia não, né? Estamos aí com uma atividade restrita, mas fora da pandemia, com a graça de Deus terminar lá logo, poderíamos ter esse acesso direto ao Nosso Senhor, ao comungar, no domingo, outros momentos na semana. Então, também como São Tomé, necessitamos sair da nossa pobre lógica humana para entrar na lógica de Deus. Tudo bem, ninguém ressuscita, mas quem tinha morrido e ressuscitado era Cristo, o próprio Deus. Então é razoável que nós nos apoiemos na realidade do que Deus possa fazer. Isso é a verdade. E quando enfrentamos as nossas tarefas sem considerar a realidade divina, sem contar com o poder de Deus, a vida fica dura, inclusive, eu diria, um pouco absurda. É o que acontece com uma pessoa que entra, por exemplo, num quarto escuro. Ela entra com um pouco de pressa num quarto escuro e fica exposta a tropeçar, a se machucar lá pelos objetos, para ela desconhecidos, aqueles objetos desconhecidos naquela sala, que ela nunca esteve naquela sala escura. E, por esse tropeçar nesses objetos desconhecidos, provoque nela irritação com as pessoas que colocaram lá, aqueles estorvos na visão dela. E bastará acender a luz para perceber a incongruência do seu aborrecimento. E reconheça que os móveis, os tapetes, a decoração, foi tudo colocado no lugar preciso, com a finalidade de fazer aquele cômodo mais acolhedor, mais funcional, mais agradável. E é assim Nosso Senhor com a nossa vida. Você percebemos que os acontecimentos da nossa vida seguem uma lógica divina, diferente da nossa. Há uma lógica. São tão bonitas aquelas palavras de São José Maria que ele deixa escrito nesse livro, A Via Sacra. Quando nós, os cristãos, passamos mal, é porque não damos a essa vida todo o seu sentido divino. Onde a mão sente a picada dos espinhos, os olhos descobrem um ramo de rosas esplêndidas, cheias de aroma. Quem vive de fé, quem busca a lógica de Deus em todos os momentos da sua existência, faz com que o Senhor esteja presente entre as pessoas. Porque as pessoas, de alguma maneira, reconhecem que aquele homem, aquela mulher é de fé, porque tem uma atitude diferente, porque tem uma atitude mais segura, porque a sua vida está embasada numa realidade verdadeira. Vamos voltar
aquela ideia do início que a vida de fé é algo muito mais profundo que a simples assimilação de uma teoria que entendemos mais ou menos bem. Tu tivesse notícia daquilo que o Senhor te propunha e decidisse acompanhá-lo pelo caminho. Tu procuras pisar onde ele pisou, vestir-te com as vestes de Cristo, ser o próprio Cristo. Pois então a tua fé nessa luz que o Senhor te vai dando, na inteligência, deverá ser operativa e sacrificada. Não te iludas, não penses em descobrir formas novas. É assim a fé que ele nos reclama. Temos de andar ao seu ritmo, com obras cheias de generosidade, arrancando e soltando tudo o que é estorvo. Aqui São José Maria comenta que precisamos cultivar, fazer crescer a nossa fé. Aprender, por exemplo, encarar o que custa como meio de identificação com Cristo e não simplesmente despachar aquilo que incomoda. Por isso nós oferecemos a dor, oferecemos aquilo que nos contraria, aquilo que nós não entendemos, aquilo que nos faz sofrer. Se a gente para no suportar, se a gente para no aguentar, isso não é caminho cristão. Não é caminho cristão. O caminho cristão não é suportar a vida, é justamente dar um sentido à vida. Cultivar a nossa fé, aprender a viver uma profunda vida de oração, que todo o nosso alegrias e penas, preocupações e vitórias passem pelo Senhor. E eu peço diante das preocupações e eu agradeço as vitórias e eu ofereço aquilo que me faz reclamar e que me incomoda. Carinho verdadeiro com Deus, especialmente na missa. Essa generosidade para programar a missa no fim de semana, também agora, durante a pandemia, mesmo que o bispo tenha decretado que nesse período não deve ser encarado como preceito, mas a missa será de grande ajuda para o nosso relacionamento com Deus. Essa missa pela televisão, que nós podemos nos comprometer a assistir aos domingos, pelo menos. Esse esforço por assimilar as leituras, a homilia da missa, esse carinho, assistir a missa com cuidado, com pontualidade, dentro das limitações ao assistir a missa em casa. Não lembro se já saiu aqui no recolhimento dos meses passados, mas outro dia uma pessoa me contava lá que era domingo e tinha conseguido lá organizar-se para que as 3 crianças pequenas se arrumassem e foram lá para um cômodo da casa, puseram numa mesinha lá um crucifixo, uma toalha, uma imagem de Nossa Senhora, porque iam assistir à missa. Então, ele se arrumou, ela se arrumou, as crianças tudo em ordem, quietas, e mais ou menos no meio da missa, cheiro de frango queimado. E, enfim, era missa 11h30, meio-dia, então, enfim, estavam lá preparando o almoço do domingo, e o drama, né? Então, vamos cuidar do frango ou não? Enfim, aí a esposa prudentemente foi lá, né? Cuidar do frango que estava queimando. Bom, são, enfim, as limitações próprias de assistir a missa em casa, mas colocaram todo o cuidado para que pudesse assistir lá a missa da melhor maneira. Se formos almas de fé, daremos aos acontecimentos desta terra uma importância muito relativa, como a deram os santos. O Senhor e sua mãe não nos abandonam, e sempre que for necessário, far-se-ão presentes para encher de paz e de segurança o coração dos seus. A paz e segurança, a fé oferece o que há de mais verdadeiro para pautar a nossa vida. Precisamos cultivá-la. Para isso precisamos aprender a defender a verdade na vida diária, que vai ser o tema que nós trataremos na próxima meditação. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mestra de fé, bem-aventurada tu que creste, porque se cumprirão as coisas que foram anunciadas da parte do Senhor. Nosso Senhor que quer o melhor para nós, esse bom Pai,
mais interessado em nós mesmos que a nossa vida aqui, o nosso entorno, caminhe com serenidade, com paz, apesar das dificuldades. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Tenho não só confiança em Deus, mas fé nas verdades e nos valores contidos nos ensinamentos de Jesus Cristo e confiados por Ele à Igreja, que os guarda, aprofunda e transmite com autenticidade. Estou consciente de que, como diz a Sagrada Escritura, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sei que a fé religiosa não está no mesmo nível das posições ideológicas, das preferências políticas, das ideias opináveis que cada qual escolhe a seu arbítrio. Percebo que a fé católica não tem por objeto matérias opináveis, mas verdades divinas. Sinto, como católico, o grave dever de conhecer os ensinamentos que a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, tem transmitido ao longo dos séculos como verdades de fé e de moral. Assumi o desejo explícito de João Paulo II e Bento XVI de que todos os católicos leiamos e meditemos o Catecismo da Igreja Católica, síntese da autêntica doutrina cristã. Lembro-me de que Cristo disse aos apóstolos: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Enfrento por isso, corajosamente, as pressões do ambiente quando rejeita a verdade de Cristo e defendo com serenidade, sem faltar à caridade com as pessoas, os princípios cristãos, mesmo que muitos à minha volta não concordem. Evito discussões inúteis sobre religião. Sem ceder na minha fé, sei escutar com respeito as opiniões alheias e procuro diálogo baseado em ideias e não em palpites. Sou compreensivo com os que não conhecem a verdade cristã. Procuro desculpá-los, perdoá-los se me ofenderam e rezar para que Deus lhes conceda a luz da fé. Tenho como lema o de Santo Agostinho: rejeitar o erro, mas amar o que erra. Aceito e amo a verdade cristã de tal modo que não fique na teoria, mas faço o possível para incorporá-la à minha vida. Desejo ser portador da luz da verdade de Cristo a muitos corações. Colaboro de algum modo em trabalhos de formação, programas de aulas de doutrina, catequese para crianças ou adultos. Ensino o catecismo aos meus filhos. Amo e pratico a sinceridade no relacionamento com outras pessoas. Percebo que a sinceridade, que foge da mentira, da simulação e da hipocrisia, é condição necessária para um relacionamento leal, de amizade autêntica.
Evito a mentira deliberada, ainda que me custe. Consulto um bom orientador quando penso que a justiça me pede não manifestar toda a verdade, ou seja, guardar o devido sigilo, em relação a assuntos que os outros não têm o direito de conhecer? Educo meus filhos na sinceridade, animando-os a abrir o coração, mostrando-lhes com carinho que procuro compreendê-los, mesmo quando erram gravemente, e facilitando-lhes, assim, contar sem receio aquilo que mais lhes custa dizer? Reajo com serenidade ante essas situações? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Começávamos o recolhimento sobre o amor à verdade, considerando o fato de ser uma realidade muito presente hoje no nosso dia a dia. Alguns meios de comunicação, recordávamos, estão inclusive empenhados em avaliar bem as notícias que publicam, se são verdadeiras ou não, porque não querem perder a credibilidade dos seus ouvintes. Também considerávamos que é uma realidade o relativismo que impera na forma de pensar muitas vezes das pessoas na sociedade de hoje, o que acaba trazendo insegurança para a vida de cada uma delas. E vimos na meditação anterior que uma forma de cultivar uma pauta concreta, verdadeira, por direcionamento da nossa vida, é a aposta no desenvolvimento da fé em Deus. E agora, nessa meditação, trataremos de algumas posturas pessoais mais relacionadas com as virtudes humanas, que nos ajudarão a defender a verdade na vida diária e essa fé que o Senhor quer nos conceder possa calar fundo em nós. Nosso Senhor tem interesse em ajudar-nos, mas Ele precisa encontrar um mínimo de disposição. Então, são essas disposições que vamos tratar algumas delas nessa segunda meditação. Então, vamos partir de um tema, utilizar como base um tema muito sensível para todos nós hoje em dia, que é o tema da qualidade de vida. A qualidade de vida de uma pessoa está diretamente relacionada com vários fatores e, sobretudo, com a verdade da sua vida. É difícil aceitar que uma pessoa que viva no erro, na mentira, seja feliz. Talvez tenhamos até mesmo experiências pessoais nesse sentido. Então, para isso é necessário que nós cultivemos posturas na vida cotidiana que ajudem a sermos pessoas sinceras, pessoas leais com Deus, com as pessoas à nossa volta, o caminho para viver essa vida de fé. E como faremos isso? Assim como o ar é vital para o ser humano
a água é vital para o peixe. A verdade é fundamental para todos nós. O erro não só obscurece as inteligências, como divide as vontades, comenta São José Maria. Somente quando os homens se acostumarem a dizer e ouvir a verdade, é que haverá compreensão e concórdia. Dizer e ouvir a verdade, isso é interessante. São Tomás de Aquino diz que a sinceridade é a virtude que faz com que manifestemos exteriormente, nas palavras e nas atitudes, aquilo que realmente somos interiormente, na medida em que exigem as relações humanas. Então percebemos como é todo um programa de vida que infelizmente vai entrando em extinção. Entrando em extinção em alguns ambientes, por isso a necessidade de reafirmar o que é certo no nosso horizonte de conduta. Dizer, afirmar a verdade, também quando nos comprometa, sem faltar à caridade. Isso é um parâmetro importante, termos presente. A sinceridade deve estar sempre unida à caridade, para que a pessoa possa receber aquilo. Não basta só que atuemos de maneira sincera, é preciso que essa sinceridade ela seja transmitida de maneira adequada no âmbito da caridade. E como isso, por exemplo, não comentar com as pessoas que aquilo que vai preocupá-las desnecessariamente. Importante a sinceridade, mas, por exemplo, os pais não precisam comentar com os filhos os problemas financeiros da casa. Vão preocupar os filhos desnecessariamente, porque os filhos não sabem o que fazer com aquilo. O gerente comentar com os seus subordinados os problemas da empresa, bom, é a responsabilidade do gerente. Os subordinados, o que eles vão fazer com aquela informação? O médico lá que assusta o paciente com a possibilidade de 0,02% do remédio vir a causar um efeito colateral prejudicial. Enfim, a sinceridade está sempre unida à caridade. Na hora de corrigir, expor os valores cristãos que nós acreditamos, por exemplo, sempre é necessário viver aquele lema de São Paulo, que ele transmite aos Efésios, professando a verdade na caridade. Perfeito? Sermos valentes para professar a verdade, mas sempre de forma positiva, de tal modo que as pessoas se sintam atraídas a viver também a seguir também pelo mesmo caminho. Evitar as meias-verdades, as meias-verdades que elas se apresentam na forma de exageros, o dizer as coisas para ficar bem, para agradar. Essas pequenas ou grandes mentiras costumam estar motivadas muitas vezes pela vaidade, pela covardia, pelo interesse de brilhar. Um exemplo de valentia diante da necessidade de ser sincero. O Dionísio I de Siracusa, ele se considerava um exímio poeta, algo que ocorre com um bom número de pessoas que não têm muita noção do que realmente é uma obra literária. Esse Dionísio I, ele foi um tirano, ele governou lá Siracusa por 38 anos, era um homem de origem humilde e aproveitou-se lá da guerra de Cartago para tomar o poder em 405 a.C. E numa ocasião, o Dionísio I ele quis ler os seus versos a um autêntico poeta lá do seu reinado, chamado Filoxeno. E o Dionísio ele não gostou da crítica que o Filoxeno fez das suas poesias. E como quem manda aqui sou eu, ele mandou prender o Filoxeno sem muitas explicações.
Passados uns dias, produziu novos versos e tinha o desejo de conhecer o parecer do poeta. Então chamaram novamente lá o Filoxeno, os guardas foram lá buscá-lo, levaram à presença do tirano, que leu as suas rimas, e o Filoxeno ouviu e simplesmente se limitou a pedir para os guardas que o tinham acompanhado: olha, me devolve para a prisão. Bom, essa valentia diante da necessidade de ser sinceros. Sermos sinceros, falar a verdade, aceitá-la. Quantas pessoas têm medo da verdade, têm medo do espelho, têm medo do exame de consciência, têm medo do silêncio, têm medo das críticas? Creio que nós também um pouco temos, um pouco, muito, enfim. São José Maria, nesse livro Suco, ele faz um comentário nesse sentido. Causou-me pena aquele homem de governo. Intuía a existência de alguns problemas, aliás, lógicos na vida, e se assustou e se aborreceu quando los comunicaram. Preferia desconhecê-los, viver com a meia-luz ou com a penumbra de sua visão para permanecer tranquilo. Aconselhei-o a enfrentá-los com crueza e em plena luz, justamente para que deixasse de existir, e assegurei-lhe que então sim viveria com a verdadeira paz. Tu não resolvas os problemas próprios e alheios ignorando-os. Isso seria comutismo, preguiça, abrir a porta à ação do diabo. Aceitar a verdade e enfrentar, logicamente. Aceitar que algo vai mal no namoro da filha. Aceitar a verdade que efetivamente existe uma situação injusta na empresa, que não estamos sendo 100% honestos na nossa atuação profissional. Aceitar a verdade que os comentários daquela colega, daquele colega de trabalho, estão passando dos limites do profissional. Aceitar a realidade. Nesse momento, é bom lembrar que a verdade existe independentemente de nós gostarmos ou não. E isso exige uma postura pessoal de lealdade, de sinceridade conosco, com as pessoas à nossa volta, mas sobretudo com Deus. E à medida que vamos apostando nesse caminho, vamos abrindo-nos para que Nosso Senhor possa ir oferecendo essa luz na razão, essa moção da vontade, que é a fé. Ter medo da verdade, do que é correto, de alguma forma, é ter medo do próprio Cristo. É Ele mesmo que comenta isso no Evangelho lá de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento, Jesus diz que o demônio é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma bifurcação que sempre se apresentará com mais ou menos frequência na nossa vida. É o caminho de Cristo, é o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Sabendo que o demônio é o pai da mentira. É preciso que nós decidamos com quem nós queremos cultivar amizade. A verdade e a mentira que estão constantemente se enfrentando. Isso acontece na vida de qualquer pessoa, mas a verdade sempre vence. Porque tem uma origem em Deus, é algo divino, é uma realidade divina. E além disso, Deus faz com que sejamos chamados a viver na verdade. O que foge disso nos confunde, nos entristece. Por isso, o cristão precisa amar a verdade, mas também sem fechar os olhos para a incidência da mentira. Assim como não querer aceitar a verdade, também não querer aceitar a mentira seria um absurdo. A verdade é que todos nos
sentimos atraídos pelo que é verdadeiro, mas sentimos também esses puxões para baixo. A mentira fácil, que oferece em tantas situações uma solução imediata. A mentira que leva a uma alegria, uma satisfação rápida, mas no final se percebe que não valeu a pena. Em vários momentos, em várias situações da vida se apresentará a verdade e a mentira, cada uma puxando fortemente para o seu canto, e precisamos ir cultivando essa atitude de manter-nos no canto da verdade. E a sinceridade de vida irá ajudando-nos a escolher a direção certa da bifurcação e servirá de grande exemplo também para as pessoas à nossa volta. A sinceridade de vida, ela transparece e é captada com muita avidez pelas pessoas. Nós vemos lá no Evangelho como as crianças corriam até Jesus. As crianças são muito sensíveis ao que é verdadeiro. Por exemplo, num jogo, as crianças menores, se elas percebem que alguém está roubando no jogo, elas ficam furiosas, loucas da vida. Por quê? Porque é uma mentira. A coerência, a verdade são atraentes. Sejamos muito sinceros. Nesse exame que podemos aproveitar para fazer nessas meditações, pensar se somos assim, se atraímos pela verdade que carregamos nas nossas palavras, nas nossas ações, ou com frequência dizemos que gostamos simplesmente para ficar bem, não é lá um detalhe de caridade para não deixar a pessoa mal, mas para nós ficarmos bem. E dizemos que concordamos porque temos vergonha de contra-argumentar. Outra coisa é que eu não sei contra-argumentar, aí tudo bem. Mas eu sei, mas não tenho vergonha aqui, de repente eu fico mal. E conta uma piada mais picante porque tem medo de destoar ali na conversa com as pessoas. E é uma coisa pequena ali, outra lá, mas uma vida conduzida desse modo acaba se tornando meio vazia de ideais. A pessoa vive se preocupando em parecer e não tem tempo para ser alguém. Uma vida vazia de valores, a pessoa que adota a posição da maioria pelo medo de ser diferente. A vida vazia de certezas, a pessoa que vive refugiada no seu relativismo e por isso sente medo, no fundo, desconfia que a sua vida possa estar baseada numa mentira. O amor à verdade passa pela sinceridade de vida, pela lealdade. Efetivamente, sermos pessoas que cumprem o que prometemos. É leal quem cumpre a palavra, quem diz e faz. A pessoa é uma pessoa de palavra, sua palavra é firme, é estável, apesar das dificuldades, dos sacrifícios que exijam cumprir aquilo que prometeu. O melhor comprometimento com a verdade se manifesta na nossa lealdade com Deus. Há um relato na Bíblia que é especialmente interessante e mostra bem essa postura. O exemplo de um homem leal. Nós vamos encontrar essa passagem no livro dos Macabeus. Então, o cenário qual é? Israel, século II a.C. Nesse momento, o povo judeu está sofrendo uma grande perseguição. O Templo de Jerusalém, o lugar sagrado para os judeus, é profanado e começam a utilizá-lo para o culto de divindades gregas. Enfim, não encontrava um paralelismo melhor, talvez o que eu encontrei também não seja dos melhores, mas, enfim, vamos imaginar, para os judeus, isso é o que ocorria no Templo de Jerusalém, é como se começassem agora a organizar uma grande balada na Basílica de São Pedro. Poxa,
Que reverência, que tristeza para os católicos poderem observar uma coisa dessas. Enfim, além dessa profanação do templo, naquele momento, todos os meses os judeus eram obrigados a participar dos sacrifícios e comer as carnes que se imolavam, as carnes proibidas pela lei mosaica. O rei Antíoco mandou o ancião ateniense para forçar os judeus a abandonar as leis de seus pais, impedi-los de viver segundo as leis de Deus, profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter olímpico. Os gentios encheram o templo de devassidões e orgias. O altar estava coberto de vítimas abomináveis, interditas pela lei, carnes que os judeus não poderiam comer. Não era possível guardar os sábados, nem observar as festas dos antepassados, nem simplesmente confessar-se judeu. Os judeus estavam impedidos de exercitar lá a sua religião e por isso precisavam arriscar a própria vida. Foi promulgado um edito para que nas cidades gregas da vizinhança os judeus fossem submetidos a estas prescrições, as prescrições pagãs, e participassem dos banquetes sagrados. Seriam exterminados os que se recusassem a adotar os costumes gregos. Enfim, um edito real, uma lei injusta, mas que precisaria ser cumprida. Então, que dor para um bom judeu, observar tudo isso. Então, nesse contexto, é que aparece um ancião que vai nos dar exemplo de lealdade a Deus, que é o Eleazar. Eleazar era um dos principais doutores da lei, a autoridade religiosa dos judeus. Homem de idade já avançada e de venerável aparência. Abriram-lhe violentamente a boca e forçaram-no a comer carne de porco. Ele, porém, preferindo morrer gloriosamente a viver à custa da desonra, caminhou voluntariamente para um instrumento de suplício, depois de ter cuspido o que estava na boca. O Eleazar, ele não podia viver uma mentira, ele não podia ceder. Sabia que precisava ser firme nas suas convicções religiosas, mas não simplesmente uma convicção, um ideal, uma lei que ele tinha adotado para si, mas ele não podia trair Deus. E aí tem, então, dar um jeitinho. Os encarregados do ímpio banquete sacrificial, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhe era permitido, e ele mesmo as preparasse. Fingiria comer carnes da vítima, conforme o rei ordenara, para assim evitar a morte, aproveitando-se dessa benevolência com que o tratavam em consideração à velha amizade. E como reage o Eleazar? Usar de fingimento, acrescentou, é indigno de nossa idade. Muitos jovens se persuadiriam de que Eleazar, aos 90 anos, adotou os costumes pagãos. Seriam enganados por mim por causa da dissimulação de que usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, atrairia sobre minha velhice a vergonha e o opróbrio. E, ainda que por um momento escapasse ao castigo dos homens, não poderia, nem vivo nem morto, evitar as mãos do Onipotente. Se pelo contrário eu agora renunciar corajosamente a esta vida, mostrar-me digno de minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de ter morrido voluntária e generosamente por causa das leis veneráveis e santas. Interessante o Eleazar, nesse momento, trazer à tona a lealdade com as pessoas à sua volta. Essas pessoas que, de alguma forma, se alimentavam do seu exemplo de homem fiel, ele não podia deixar essas pessoas na mão. Ele não estava preocupado com a sua imagem, ele estava preocupado com a firmeza no amor a Deus, às pessoas, através desses costumes que eles tinham se comprometido a seguir. Não podemos também deixar de lado o escândalo, o prejuízo às pessoas que
pode causar nossa deslealdade. Poxa vida, mas, enfim, pensando, eu acho que o Eleazar, ele exagerou. Ele exagerou, uma mentirinha de nada, ele teria salvado a pele. Quando uma pessoa cede em coisas de ideal, de honra ou de fé, essa pessoa é alguém sem ideal, sem honra e sem fé. São palavras duras de São José Maria, mas a pura verdade. Talvez tenhamos já observado isso, inclusive, à nossa volta. Tudo bem, nós não corremos risco de vida por defender nossas convicções mais profundas, mas é verdade que podemos sofrer incompreensões, algumas vezes duras. A lealdade incomoda quem não quer ou não consegue se comportar bem. Esse é o ponto. Muitas das críticas aos cristãos vêm daí, de pessoas que, lá no fundo, até admiram os valores cristãos, mas não conseguem viver. Então atacam, ridicularizam. Poxa, mas nós vivemos em um mundo globalizado, com novos valores. A lealdade não será coisa passada? É verdade que a lealdade não é uma virtude da moda, mas mesmo que não pareça, uma mulher, um homem leal é extremamente necessário hoje em dia. Creio que, pensando as pessoas à nossa volta, seja no âmbito da amizade, seja no âmbito do trabalho, poxa, descartar uma pessoa leal, creio que nenhum de nós faria isso. Quem não é leal não sabe amar, não sabe passar por cima de si mesmo para oferecer algo bom a quem deseja amar. O maior exemplo de lealdade é o de Cristo. Poderíamos considerar muitas passagens da sua vida, mas basta olhar para a sua morte na cruz. São João, quando ele começa o relato da paixão de Jesus, ele diz um termo que acho que explica muito bem o que é uma pessoa leal. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou-os até o fim, e não somente até o primeiro xingamento que chegou aos seus ouvidos, até o fim. Cristo, esse amigo leal, ama até o fim. E a nossa lealdade, como a de Jesus Cristo, tem que ser uma lealdade sem brechas. Quem é merecedor de confiança nas coisas pequenas, também será nas grandes, comenta Jesus. E quem é desonesto nas mínimas coisas, será desonesto também nas grandes. Então, talvez possamos pensar em possíveis brechas na nossa vida. Preguiça. Quantas vezes nos se falta a palavra por preguiça? Justamente de levar em frente aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Egoísmo. Tínhamos prometido ajudar aquela pessoa, mas depois esquecemos e deixamos a pessoa na mão. Falta de sinceridade. Dissemos que sim, mas já sabendo que não. Deixa comigo, se der eu apareço. Se eu for, eu estou lá. E, lógico, é a mesma coisa que eu não vou, mas, enfim, né, não vou falar assim abertamente. Covardia, uma forma comum de deslealdade. Então, essas e outras brechas na nossa vida, à medida que vamos acolhendo, de alguma forma, essas atitudes, vamos abrindo uma verdadeira falha geológica na nossa alma, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. E para um exame mais concreto da nossa lealdade, podemos olhar para a maneira como conduzimos nossas amizades, por exemplo.
Temos a preocupação de fazer dos nossos amigos, amigas de Deus. Poxa, hoje nós estamos aí, até pela facilidade que nós temos de compartilhar tantas coisas, e compartilhamos uma foto, e compartilhamos um podcast, e compartilhamos uma reportagem, compartilhamos um documento, porque nós vimos que é bom e que pode agradar a outra pessoa. Por que a gente não compartilha a Deus? Seria uma grande falta de lealdade se lutássemos por viver e cultivar uma vida cristã e não oferecêssemos essa oportunidade para as pessoas à nossa volta. Então, dentro desse âmbito da amizade, pensar, nós somos mais parecidos com o amigo catavento ou o amigo pilar? Qual é o amigo catavento? Gente que brilha, mas não é apoio. Gente muito simpática, são as primeiras a serem lembradas de fato para uma festa, para um churrasco, porque alegra o ambiente, gente divertida, se não pode estar presentes sempre vai fazer falta. Pessoas que onde estão levantam a moral de todo mundo, mas não se pode contar com ela quando é necessário. Porque essa pessoa está simplesmente preocupada em brilhar. Ela não está preocupada com o nosso bem. Nós somos mais amigo catavento ou amigo pilar? Um amigo pilar, gente em que se pode realmente contar para tudo. E talvez esses amigos pilares não são tão efervescentes e quase passam desapercebidos. Talvez na hora de organizar uma festa corre-se o risco de não se lembrar dessas pessoas, mas são os amigos mais certos nas horas incertas. Um amigo fiel é uma proteção poderosa. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. Seu preço é incalculável. São palavras do livro do Eclesiástico. Na verdade, só esses amigos leais merecem o nome de amigos. Vamos reagir, se é necessário reagir, vamos superar as dificuldades se encontramos na nossa vida algum sintoma de deslealdade. Vamos mudar, se for necessário, fazer da nossa vida uma existência leal a Deus, deixando de lado a preocupação excessiva conosco, o egoísmo. É desleal quem coloca o eu diante do compromisso. Em geral, ninguém é desleal porque sim, porque gosta de trair, mas porque preferiu o caminho mais fácil. E a lealdade com Deus precisa ser analisada, examinada em pontos concretos, ou dispor-nos a crescer na nossa lealdade com Deus através de pontos concretos. Falávamos já na outra meditação, repetimos porque de fato é importante essa lealdade com Deus com relação à missa dominical. Tudo bem, agora na pandemia temos aí algumas dificuldades, mas vamos pensar nas épocas normais. Apostar na missa. A lealdade com Deus precisa ser em pontos concretos, não falar mal daquelas pessoas que não nos caem bem, ou que efetivamente não tiveram um bom comportamento, uma atitude adequada, mas por que eu vou falar mal dessas pessoas? Lealdade com Deus, sendo leais no trabalho, com as pessoas da nossa casa. Vamos terminando o nosso recolhimento, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para darmos um passo à frente no amor à verdade. Como ela, apoiando-nos em uma profunda vida de fé, um caminho que nos oferece parâmetros reais do que é verdadeiro, e também como ela, que nós saibamos ser essas pessoas leais sempre em tudo, a receita para deixarmos de lado uma vida que vai acabar levando para a frustração, não essa realização profunda que todos nós estamos buscando, e que Nosso Senhor é o primeiro interessado em que nós encontremos essa profunda realização já
nessa vida. Lógico, vamos pensar no céu, nessa felicidade eterna, mas esse desejo que Nosso Senhor tem, e que sejamos pessoas realizadas, né, já nessa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.